Sei que você estava aqui e sempre pude te sentir, mas nunca soube como procurar. Você chegou sem avisar, me fez sorrir, me fez cantar, me deu o dom da vida, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A minha alma se acendeu, o mundo todo renasceu, meu coração agora vive em paz. E nem as mais belas canções, poemas, salmos e orações refletem o que sinto, aleluia, 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 aleluia. Eu vejo o céu, eu vejo o mar, eu vejo a noite e o luar, eu vejo como é grande seu amor. Eu vejo o dia amanhecer, eu quero tanto agradecer, e é por isso que eu canto, aleluia, 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 aleluia. Convidamos agora o nosso irmão Fábio para nos trazer os ensinamentos da noite, e mais uma vez agradecemos a ele pela preciosa colaboração. Obrigado, Fábio. Boa noite a todos, enquanto ele está acertando o microfone. É um prazer estar aqui para a gente bater um papo essa noite. Agradeço ao Zé Domingos pelo convite carinhoso, e é com muito carinho que a gente vem fazer algumas reflexões essa noite, bater um papo, pensar um pouquinho na nossa vida. Porque, na verdade, a gente não é espírita só no centro espírita. É fácil ser espírita no centro espírita. O importante é você ir levando essas reflexões em todos os instantes, em todos os momentos, em todos os lugares que a gente está. Isso aí é muito importante. E é isso que a gente tem que viver, é interiorizando os conhecimentos, fazendo reflexões consigo mesmo, que cada encontro aqui às sextas-feiras, em outras reuniões e outras palestras, a gente tem um alimento para refletir, para conflitar os nossos sentimentos com as coisas que a gente vê, que a gente vivencia pelo mundo. A neurociência a tecnologia, quase todo mundo deve estar com o celular no bolso, é uma coisa fantástica, não é? É realmente fantástico, impressionante o quanto a gente consegue fazer com o celular hoje em dia, quanto a gente consegue fazer com o computador hoje em dia.
É tão fantástico que está mudando os mecanismos do nosso cérebro. Veja que a nossa memória hoje em dia é diferente de como era 20 anos atrás. Talvez no tempo de escola de vários de nós, a gente guardava de memória o telefone dos amigos, a data de aniversário dos amigos, tudo isso. Hoje em dia já não, a gente usa o equipamento. Então o equipamento vai mudando o nosso jeito de raciocinar, de pensar, de meditar e de ver as coisas. Inclusive o tempo de atenção. Talvez algum tempo atrás a gente conseguiria assistir uma palestra em 1h30, sentados aqui, prestando atenção, ligados e prestando atenção em tudo. Hoje em dia, essa neurociência, analisando adolescentes principalmente, percebem o quê? Que o tempo de atenção, nosso tempo de atenção, da meninada mais ainda, é em torno de, vocês sabem quanto? Entre 12 e 20 minutos. Então, eu tenho entre 12 e 20 minutos para passar 80 transparências para vocês. Estão preparados? Não, não é bem assim. Na verdade, eu uso a transparente, a projeção, principalmente para vocês verem as figuras. É importante a gente analisar a figura, que muitas vezes nossa memória é visual. Hoje em dia, por conta da tecnologia, nossa memória é muito visual. Então, eu começo com essa primeira imagem. Veja só que interessante, uma representação do universo. E no Homem Integral, um livro de Joana de Ângeles, ali fala que todos nós, dentro de cada um de nós, temos um universo. Então, somos parte do universo e compomos esse universo. E essa imagem é muito interessante. A gente pode analisar que a gente está vindo do pó ao espírito em evolução, ao espírito que estuda. Então, nosso papo essa noite, nossas reflexões, vai gerar em torno disso, educação e evolução. Assim como ser espírita não é só na casa espírita, ser educador e o processo de educação também não é só na escola. Não é só para quem tem filhos, não é só para quem tem netos. É um processo contínuo. E o mais difícil de tudo isso vem de nós mesmos, é de nós para fora, até que a palavra educação vem de educare, significa trazer de fora para dentro. E na maravilhosa lei de Deus da criação, Deus inscreveu em cada um de nós todas as leis e todos os mandamentos. Então, o nosso íntimo, da centelha brilhante, que um dia foi átomo e que um dia vai ser espírito evoluído, vai ser anjo, a gente traz todo esse conhecimento em nós. Então, educar, principalmente educar-se, é trazer de dentro de nós todo um processo de crescimento e de evolução. E muito interessante a gente pensar que temos fases, estágios nesse processo evolutivo. Kardec acabou dividindo isso em mundos. Então, lembrados lá, mundos primitivos, prova e expiação, regeneração, mundos felizes. E mesmo dentro de uma mesma faixa, como nós estamos agora, provas e expiações, meio no lusco-fusco. Sabe o que é lusco-fusco? Ali às 6h30 da tarde, você não sabe se é noite, se é dia. É o horário que mais acontece acidente nas estradas. Você não enxerga direito. A gente está no lusco-fusco das provas e expiações. Está mudando de nível. Mas ainda é provas e expiações. Mas veja só, mesmo dentro desse mesmo nível, hoje de provas e expiações, a gente encontra diferenças, variedades, variações. Veja como é interessante que quando a gente fala na nossa capacidade de compreensão até da religião. Vivemos num país, o Brasil, graças a Deus, bastante aberto às religiões. Então existem religiões de todos os tipos, de todas as compreensões. Por quê? Porque também existe uma fase de compreensão de cada um de nós. Tem espíritos, alguns de nós, que conseguem compreender um pouco a mais. Tanto que vários dos espíritas, um dia já frequentou outra religião. Chegou uma hora que ele não cabia mais, eu não entendia mais, faltava alguma coisa a mais. Quis procurar alguma coisa a mais. E é isso que acontece, como espíritas, como espíritos, tem essas fases. E vejam que interessante, mesmo nós, que já
nos dizemos espíritas, que somos espíritas, que refletimos os ensinamentos de Jesus à luz do espiritismo o tempo todo, tem vários níveis, tem coisas que a gente não consegue entender. Às vezes a gente pega umas leituras de André Luiz, que conta realidades do mundo espiritual, e fala, não deve ser assim. Por quê? A gente não tem a maturidade espiritual ainda para entender tudo. A gente consegue fazer um paralelo com as fases de desenvolvimento do próprio ser humano. Provavelmente vocês já ouviram falar em Piaget, Jean Piaget. Quem estuda educação ouve falar muito de Piaget. Mas a gente vivencia muito Piaget no nosso dia a dia, quem convive com crianças. A gente vai ver que cada criança, em cada etapa da vida da criança, ela tem a compreensão de algumas coisas. É a mesma coisa que não adianta trazer um cálculo matemático da faculdade para a criança que está na 3ª série, na 4ª série do primário. Ou o contrário, levar um cálculo da criança do primário para aquele que está na universidade. Fica esquisito, não fica? E cada espírito, cada um de nós, traz esse momento. Olha só esse vídeo que interessante, que é de uma prova piagetiana. Isso chama prova da conservação do volume. Nós podemos fazer uma experiência? Então tá bom. Tá vendo esse suco? Pega a jarrinha e coloca a mesma quantidade no copo igual, por favor. Isso. Ficou igual? Não. Não? Olha como é meticulosa. Ficou? Agora, pega o copo que você colocou o suco e despeja o líquido nesse copo maior. Isso. Em qual dos copos tem mais suco? Nesse. Por que nesse tem mais Ele suco? é mais longo. Ele é o quê? Ele é mais fino. Mais fino? E a quantidade de suco tá igual, o líquido? Não. Não, por quê? Ele é mais fino. Ah, esse é maior. Agora volta o suco lá naquele copo que você encheu, por favor. Agora, coloca o líquido que você colocou no copo menor, por favor. E agora, em qual copo tem mais suco? Por quê? Porque ele é mais pequeno, ele ficou mais. Ele é menor? Mas e a quantidade de líquido? É igual? Não. Não é igual? Por quê? Porque esse daqui é mais pequeno. Esse é menor? A quantidade de líquido, então, é diferente. Essa parte era importante para a gente. Vejam só. A quantidade de líquido é a mesma. Hoje, na nossa idade, a gente consegue perceber que você pôs a mesma medida, coloca no copo mais estreito, no copo mais largo, está mais alto, mas a criança não consegue perceber que aquilo ali é a mesma quantidade de líquido. Para ela, aumentou a quantidade de suco, mas porque ficou maior, ficou mais alto. E em algumas fases da criança é muito interessante, que é universal. Toda criança em uma faixa etária, ali entre os 4 e 6, 7 anos, 8 anos, dependendo do país, vai ter esse comportamento. Passando o tempo, ela percebe que a quantidade e o volume é o mesmo, só muda o tipo do recipiente. Isso é assim o nosso processo de conhecimento e de autoeducação também. Em alguma fase da nossa evolução, por exemplo, ser protestante, é aquilo que a gente consegue entender do nosso relacionamento com Deus. E assim qualquer outra religião. Então, muito interessante a gente ver que Kardec em nenhum momento foi proselitista. Aquele filósofo que exige que todo mundo pense como ele. Muito pelo contrário, Kardec pregava a liberdade. E na liberdade, o respeito a esse desenvolvimento, a essa capacidade de cada um. Então a gente começa a perceber que educação é alguma outra coisa. Existe uma diferença muito grande entre
instrução e educação. Instrução é o conhecimento acadêmico, aquilo que a gente aprende na escola, aquilo que você tem um treinamento e a partir desse treinamento você aplica na sua vida profissional, na sua vida física. Educação não. Educação ao contrário, é constante. Assim como eu disse agora de pouco, que educar e educar-se é em todo momento, em todo lugar. Então, a cada instante, estamos vivendo um processo de autoeducação e de ajudar o próximo a educar também. Quem não tem criança em casa tem um vizinho, não é? E mais do que educar a criança, educar a si próprio. Olha só essa imagem que interessante sobre a escola hoje em dia, de uma forma geral, não é? Você cerceia por causa da instrução as possibilidades. As possibilidades. Vejam que da nossa raiz, da nossa origem, a gente também traz instintos, que nos preserva, que nos traz condições de sobrevivência. Então existe uma outra coisa que é ainda diferente dessas duas, que é a doutrinação e o condicionamento. Em algumas palestras sobre educação, a gente ouve falar a história de Licurgo. Licurgo foi um governante grego, viveu há mais ou menos 400 anos antes de Jesus. E foi pedido a Licurgo uma vez que fizesse uma palestra sobre educação. Licurgo, esse governante grego, ele disse o seguinte: olha, eu faço a palestra, mas me deem 6 meses para eu preparar a palestra. Se espantaram, mas 6 meses para preparar uma palestra? Licurgo, que era uma pessoa tão sábia, tão capaz de falar de qualquer coisa, ele aceitou. Aceitaram isso e 6 meses depois ele veio para essa palestra. Ele trouxe 4 caixas, 2 contendo cachorros, caçadores, mastins, e 2 contendo lebres. Licurgo abriu a casinha da lebre, a lebre saiu correndo, abriu a casinha do cachorro, o cachorro saiu correndo e estraçalhou a lebre. A população ficou abismada com aquilo. Que palestra é essa? Aí Licurgo fez o segundo experimento. Prendeu aquele cachorro bravo, soltou a segunda lebre e soltou o segundo mastim. Todo mundo ficou espantado, já cobrindo o olhar, não querendo ver aquilo de novo, e o cachorro sai em busca da lebre. Chegando na lebre, dá uma patada na lebre e começa a brincar com a lebre. Licurgo vira para o público e fala: isso é educação. Mas cuidado, isso pode ser condicionamento. Condicionamento não é educação. A gente pode ser condicionado e pode ser treinado. Existe um campo da psicologia que chama behaviorismo, ou psicologia comportamental, que começou com experimentos de um senhor chamado Pavlov. O que Pavlov fazia? Ele mostrava um petisco para um cachorro e tocava um sininho. O cachorro via o petisco e salivava. Fez isso várias vezes. Chegou o momento que ele tocava o sininho, o cachorro já salivava, porque sabia que cada vez foi condicionado, que cada vez que ele comia, tocava o sininho. E não é bem assim. Veja que os instintos, talvez o cachorro de Licurgo, se uma hora ele tivesse com fome e com muita necessidade de se alimentar, aquele treinamento de 6 meses teria uma regressão. Educar é muito mais do que isso. O que você constrói com o seu processo de educação, você não perde mais, porque você sedimentou, você trouxe dessas leis de Deus que estão escritas em você para a realidade. Olha essa brincadeira que interessante. Querido, convidei Pavlov para jantar hoje. Que bom, meu amor. Aí toca o sino, ding-dong. Olha os dois salivando. Tá? Porque foram condicionados a isso. Educar é muito mais do que condicionamento. Educar, estar em preparar, trazer de dentro de si essas coisas importantes. Opa, pulei uma. Não, tá certo. Olha só, esse vídeo agora, a gente vai pensar um pouquinho sobre... Tá indo? Agora foi. A ponte.
A gente começa a perceber o processo de educação, não é? Vamos analisar os dois caras grandões, como nossa grandeza em egoísmo, como nossa grandeza em orgulho, como nossa grandeza em não ceder. O que a gente faz? A gente conflita, a gente briga, a gente não abre mão, a gente não dá um passo atrás, a gente é violento, a gente pega os menores que estão perto da gente e é violento. E chuta, e bate, e joga para longe da ponte, e a ponte seria para todo mundo. Então olha só como esse processo da nossa vida da educação, que os dois pequenos mostram para a gente, justamente o caminho contrário. Eles mostram que, sendo pequenos, eles aprendem a colaborar um com o outro, que muitas vezes, para seguir o seu processo de evolução, de crescimento e educação, você pode dar um passo atrás, você pode até se curvar, você pode até se abaixar, mas o abaixar é como? Em uma postura humilde, de entregar-se para aquecer e ajudar o próximo a crescer. E o que a gente carrega em nós? Muitas vezes aquele bicho grande, aquele monstro, que não abre a mão do orgulho, que não abre a mão do egoísmo, para quê? Para continuar tendo uma vida puramente materialista, puramente material. E veja, se a gente for pensar o nosso processo evolutivo, agora de pouco a gente falou dos mastins, não é? Do instinto. O orgulho, talvez, o nosso processo evolutivo, o egoísmo, nosso processo evolutivo, quando éramos mais animais do que seres humanos, tinha sua importância. Por que tinha sua importância? Porque o egoísmo permitia que aquele grupo de animais sobrevivessem. Eu não dividia minha caça, por quê? Porque eu preciso do meu grupo. Eu era orgulhoso, bonitão, senhor de mim, por quê? Isso reforçava o meu grupo. Mas tudo isso antes do homem perceber que ele era racional, desse ser perceber que ele é racional. Quando entra a razão e há a possibilidade de com ela desenvolver também o amor, toda essa força do orgulho, que instintivamente pode ter sido importante, do egoísmo, que instintivamente pode ter sido importante, deixa de ser. Então, aquilo que foi para proteção do bando, passa a ser um emperro, uma âncora do nosso processo evolutivo. Então, muitas vezes, para conseguir a nossa salvação, para conseguir o nosso processo de crescimento, de evolução, de autoeducação, em que precisa se desprender dessa massa pesada e difícil que é o orgulho. Muitas vezes a gente se perde
na nossa evolução, se perde em boas oportunidades de crescimento por causa desse saco pesado que é o orgulho. A gente nem enxerga ajuda. A gente é incapaz de se ajoelhar para que o outro passe e nos dê condições também de passar mais para frente. Mas, veja só, pensar em educação e em educador. Jesus fez muitos milagres e em nenhum momento aceitou o título de milagreiro. Jesus pregava nos templos, mas em nenhum momento aceitou o título de doutor da lei. Jesus fazia previsões, mas em nenhum momento aceitou o título de profeta. Jesus curou muitos, mas olha só que coisa, em nenhum momento aceitou o título de médico. Sabe qual foi o único título que Jesus aceitou? De mestre. Nem de bom ele aceitou o título de bom. Bom é meu Pai, que está no céu. Ele aceitou o título de mestre. Então Jesus realmente é o grande exemplo de mestre. Veja que Jesus não escolhia para quem pregar. Pregava para os doutores, pregava para os miseráveis, pregava para os sãos, pregava para os doentes, convivia com os ladrões e com as prostitutas, sempre ensinando, e muito mais do que apenas com as palavras, ensinando com os seus exemplos. E Jesus, para ser significativo, o nosso aprendizado sobre Jesus, ou para ser significativo qualquer processo de conhecimento, de evolução, a gente tem que criar essa imagem de Jesus dentro de nós, para o nosso processo evolutivo. Públio Lentulus, que foi uma das encarnações de Emmanuel, uma vez atendendo a um pedido do imperador romano, fez uma carta descrevendo Jesus, que era um moço bonito, com os cabelos castanhos, divididos ao meio, ao modelo dos nazarenos, com a barba também castanha, dividida ao meio, com os olhos claros, com aquele olhar que penetrava a alma de quem olhava. Quem acompanhava uma fala, uma palestra de Jesus, de qualquer lugar que ele estivesse, via como se Jesus o encarava profundamente em sua alma. Esse é um relato sobre a aparência de Jesus, que inclusive toda uma classe de pintores retratou Jesus dessa forma. Mas vejam, qual Jesus é importante para nós? É aquele Jesus que faz significado. Outras culturas também pintaram Jesus de outros jeitos. A ciência pintou Jesus como essa imagem no meio, analisando crânios de homens daquela época. E outras culturas, vários tipos de Jesus, Jesus negro, oriental, indiano, mas não importa a imagem de Jesus. O que é importante para esse conhecimento nosso é o significado desses ensinamentos para a nossa vida. Veja que Jesus pregava nesse processo de educação a liberdade, a ação e o amor. Esses 3 itens nos trazem condições de refletir e trazer para fora de nós o nosso processo de educação. Veja só como é Jesus fazer esse sentido para nós. Vou fazer uma brincadeira com nós aqui. O que faz sentido. Vou pedir para vocês pensarem em algumas coisas. Pensando nessas coisas, depois a gente volta a conversar. Estão prontos? Pensem para mim em uma mesa. Pensem em uma mesa. Pensem em uma mesa, dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Zé Domingos, como é a sua mesa? Bonitona? Daniel, como é a sua mesa?
Como era a sua mesa? Olha só, provavelmente tem quem pensou em mesa de vidro, mesa redonda, mesa de metal, mas todo mundo sabe, tem o conceito de mesa na cabeça, não é? Pensou numa mesa. Pensem para mim agora numa flor, já que várias mesas tinham flor. Pensem numa flor, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Como era a sua flor pequena? Uma flor de manacá. Bela flor de manacá. A do senhor, como era a sua mesa? Sua flor. É o senhor mesmo. É uma flor. Uma orquídea. Cada um de nós provavelmente pensou numa flor. Eu pensei num girassol. Escandaloso, né? Pensei num girassol bem grande, de 3 metros, assim, bonitão. Mas todo mundo pensou numa flor. Pensem para mim agora em uma penha. Pensem em uma penha. Pensem em uma penha, dou-lhe uma. Em uma penha, dou-lhe 2. Em uma penha, dou-lhe 3. Como era a sua penha? Como era a sua penha? E a sua penha? Alguns podem ter pensado na Dona Penha, aquela vizinha boazinha que mora perto de casa, não é? É muito gentil. Ou na igreja aqui no Rio de Janeiro, Nossa Senhora da Penha. É possível, é possível. Penha é um morro. Daí vem penhasco, despenhadeiro, certo? Porque Nossa Senhora da Penha, que é uma capelinha que tem em cima de um morro. Nossa Senhora da Penha. A última, hein? A última. Pensem para mim em um pododáctilo. Pododáctilo, dou-lhe uma. Pododáctilo, dou-lhe 2. Pododáctilo, dou-lhe 3. Pensaram num pododáctilo? Alguém fez alguma ideia na cabeça? Passou um monstro na cabeça, alguma coisa? O que você pensou no pododáctilo, Domingos? Olha lá, ele pensou que fosse ele. Olha só que interessante esse processo de educação e de evolução, como é importante a gente conhecer. Para trazer de dentro de você para fora, você precisa de alguns conhecimentos. Daí a importância de vir aqui toda sexta-feira, de participar de um grupo de estudo, de conhecer um pouco essas realidades espirituais, para fazer que esses conhecimentos façam sentidos para nós. Por isso que é importante, não o formato de Jesus, esse Jesus europeu, ou esses Jesuses diferentes, não importa. O importante é a mensagem de Jesus. É o que Jesus significa para cada um de nós. Tendo esse conhecimento prévio, a gente traz de dentro para fora essas leis de Deus que estão escritas em nós. Estão em nós. Tanto tão, que quando a gente faz alguma coisa errada, a consciência pesa, não pesa? Pesa. Menos evoluídos, demora mais para pesar. Mais conhecedores, com um pouco mais de evolução, começa a pesar mais rápido, mas sempre pesa. Sempre, uma hora, vai vir à tona aquilo. Então, esse conhecimento externo que a gente aprende na casa espírita, aprende na escola também, né? Dizem por aí que a escola traz instrução, a família traz educação. Também. A escola também tem que trazer educação. A casa espírita também tem que trazer educação. O motorista do Uber, do ônibus, também tem que trazer educação. O vizinho tem que trazer educação. Nós temos que trazer educação para nós mesmos o tempo todo. Vou ajudar com o pododáctilo. Alguém fez datilografia? Fez datilografia? Dáctilos, então? Dedos. Alguém já teve unha encravada? Onde vocês foram quando tem unha encravada? Na podóloga. Podos, pés. Podos, dáctilos.
dedos dos pés. Quando eu falei de datilografia e quando eu falei de podóloga, clareou alguma coisa? Talvez se antes eu tivesse perguntado o que é datilografia, na sequência, o que é podóloga, e depois, o que é pododáctilo, vocês teriam acessado na memória de vocês, na mente de vocês, algum linkzinho que falou, deve ter alguma coisa relacionada. Mas vocês veem como a gente é influenciável pelas coisas do mundo também, por isso a grande importância da educação. Por quê? Quando eu fiz assim, pododáctilo, provavelmente vários de nós pensou em algum dinossauro. Alguém pensou em dinossauro? Tem pé, pezão. Porque a gente lembra algum dinossauro tem essa terminação, não é? Pterodáctilos, não é? Então a gente faz uma associação com aquilo que a gente conhecia, pterodáctilos. Uma vez a pergunta da Penha, eu fiz para um grupo de mocidade. Um menino falou, é aquele negócio que a gente usa para jogar hóquei. Aquela coisinha. Ele associou com pinha. Mas olha onde a mente dele, a memória dele foi buscar. Numa coisa que ele conhece. Então daí a importância de a gente também conhecer as coisas, conhecer os ensinamentos de Jesus, para quê? Lembrem-se, a gente não é só espírita na casa espírita. A gente ouve rádio, a gente anda pelo trânsito, a gente tem família é uma maravilha, né? Na família tem de tudo. A gente trabalha, que também tem de tudo. Tem gente de formações de todo quanto é tipo no trabalho. E mesmo em casa. De personalidades de todos os tipos. Então a gente precisa ir construindo em nós esse conhecer-se para respeitar o próximo, para entender o próximo e para a partir daí a gente ir se educando. Então o processo de educação e evolução, na verdade, é um processo de autoconhecimento, de autoeducação. E quanto mais a gente tem um arsenal, quanto mais a gente tem um repertório de conhecimentos, mais fácil a gente consegue ser cristão no dia a dia. Mais fácil você consegue ser empático com a dor do outro. Mais fácil você consegue se desprender das coisas velhas para ajudar, pelo menos com uma caridade material, àquele que às vezes não tem o que vestir, não tem o que comer. Mas se aprofundando cada vez mais em si próprio, em trazendo de dentro de si essa parte de Deus que cada um de nós traz consigo, a gente vai colocando a caridade no seu aspecto mais profundo. De quando se dá o material, quando se dá a moeda, você dá essa moeda com amor. Que naquela moeda, naquela jaqueta velha, naquela calça esfarrapada para você, que você vai oferecer para alguém, não vai só como uma roupa, não vai só como uma moeda, não vai só como 1 quilo de arroz. Vai carregada de energia boa, vai carregada de amor. E é esse amor que, junto com a ação que Jesus prega, que Kardec prega, é colocar-se na ativa, junto com a liberdade de respeitar-se a si próprio e a respeitar o tempo dos outros, carregado de amor, a gente vai promovendo a nossa autoevolução. E os chineses já diziam, não é? Palavras ensinam, exemplos arrastam. Então, pela nossa modificação, pela sua autoeducação, pela sua evolução, a gente arrasta junto conosco várias outras pessoas que às vezes, sem que a gente perceba, vive o tempo todo de olho em nós e nos tem como exemplos e nos tem como degraus até de evolução para ela. E lembrem-se, todos nós ainda somos de prova e expiação. Então todos nós ainda carregamos nosso saco de orgulho, nosso saco de egoísmo, nosso saco de vaidade e tantas outras coisinhas ou coisonas que nos emperram, que nos impedem de continuar seguindo. O que essa educação, que essa evolução nos faz? É perceber o tamanho do peso inútil que a gente carrega conosco a cada instante. Certo? Então que a gente possa refletir
nessas reflexões, levar para nossa casa esse alimento de reflexão e pensar no que a gente está fazendo, no que a gente está pensando, no que a gente está vendo, no que está ouvindo, não é? Quando você assiste um jogo de futebol, se você torce, quer trucidar o outro time. Quando você assiste um filme que é mais violento, de guerra, se você torce pela guerra, não é? A gente vai se conhecendo, a gente vai percebendo que a gente traz muita violência em nós ainda. Que talvez se a gente fosse o animal grande na ponte, o coelhinho cutucasse, a gente também pegava ele pela orelha e dava um chutinho para ele sair da nossa frente, não é? E a gente traz tudo isso. Mas a partir do momento que você reconhece essas falhas que a gente carrega, fica ainda mais fácil o nosso processo evolutivo. Então, lembrando, educação e evolução, 3 momentos importantes: liberdade, para você mesmo conhecer, estudar, aprender, ação constante, proatividade e, acima de tudo, amor. O amor que traz de dentro de nós a lei de Deus que já está inscrita em nós mesmos. E que possamos, então, levar esses símbolos para o nosso dia a dia e refletir, tá? Alguns livros que eu consultei para poder pensar essas ideias: O Mestre na Educação, Educação segundo o Espiritismo, Dias Gloriosos, O Homem Integral e tantos outros. Leon Denis fala de educação, Emmanuel fala de educação, a doutrina espírita, Kardec fala de educação. Mas não sejamos apenas teóricos, que tudo isso venha para o nosso dia a dia, e que um dia, como é o nosso destino de ser perfectível, a gente possa finalmente, do átomo, chegar a ser anjo. Que Jesus nos abençoe a todos e que possamos retornar para nossas casas cheio de vontade de crescer e de evoluir. Que assim seja.